Olá, estamos de volta. E para quem não me conhece, eu sou Armando Damit e você está no Canal do Conhecimento. O canal cujo objetivo é disseminar a cultura e para isso escolhemos 4 nichos: história, misticismo, tecnologia e curiosidades. E cada vídeo sempre tem um pouco de cada coisa. Assim, atingimos o nosso objetivo. Para você que chegou agora, é importante se inscrever e dar o seu like, clicar no sininho, porque assim você poderá interagir conosco, fazer com que o seu comentário, suas críticas colaborem conosco, sugerindo um assunto que ainda não tenha sido ventilado aqui no canal. Passaremos agora ao assunto que nos trouxe até aqui, a mitologia grega. Mas precisamos entender o que é mitologia. O termo mitologia pode referir-se tanto ao estudo de mitos como a um conjunto de mitos. Por exemplo, a mitologia comparada é o estudo das conexões entre os mitos de diferentes culturas, ao passo que a mitologia grega é o conjunto de todos os mitos originários na Grécia Antiga. Nós vamos começar com a mitologia grega. Segundo alguns historiadores, conhecer a mitologia grega é lançar uma luz sobre o comportamento dos gregos, seus rituais, seus deuses e deusas, que nos permitem compreender melhor a antiguidade. Esses mitos servem para ilustrar as origens do mundo, modo de vida, as aventuras e desventuras de uma grande variedade de deusas, deuses, heróis, heroínas e outras criaturas mitológicas. Foi a literatura grega que nos permitiu chegar a essas narrativas, além das pinturas da Grécia Antiga e a famosa cerâmica de figuras vermelhas. Essa foto que vocês estão vendo aí é um exemplo de cerâmica vermelha. Desta forma, estudando cada peça, chegamos aos poemas épicos como Ilíada, vocês estão vendo aí, e a Odisseia, ambos atribuídos a este jovem chamado Homero. Nessa literatura, vamos encontrar os acontecimentos que deflagraram a Guerra de Troia, sempre destacando a influência dos deuses e de outros seres. O mesmo pode ser encontrado na Teogonia e os trabalhos e os dias que foram produzidos por outro poeta, outro escritor, Hesíodo. Os hinos homéricos também estão preservados em fragmentos de poemas épicos, na poesia lírica, no âmbito das tragédias do século V a.C., nos escritos de poetas eruditos e em outros documentos do Império Romano, como Plutarco e Pausânias. Entretanto, foi através das evidências arqueológicas que se descobriram decorações, artefatos e a cerâmica, todos datados do século VIII a.C. Pesquisas essas que foram feitas nos séculos XIX e XX. Todas essas descobertas trouxeram para nós o ciclo troiano e as aventuras de Hércules, esse jovem que aí está representado. O mais interessante é que a mitologia grega tem exercido uma grande influência na cultura, nas artes, na literatura da civilização ocidental, até os dias de hoje. Os poetas e artistas se inspiram na mitologia grega. E uma vez descobertos os temas mitológicos, eles lhe atribuem significado e relevância atuais. Este patrimônio também influencia na ciência, como, por exemplo, os nomes dados aos planetas do Sistema Solar, bem como estudos técnicos, acadêmicos, antropológicos, psicanalíticos. E aí nós temos o exemplo do complexo de Édipo e o complexo de Electra, além de outras áreas que também sofrem essa influência. Nos dias de hoje, as tradições neopagãs, como a Wicca, que também são influenciadas por ela,
podem citar ainda o dianismo, a estregéria, o dodecaísmo, que acabaram por resgatar suas crenças. Ressalte-se que o dodecaísmo é um movimento de reconstrucionismo politeísta, ou seja, vários deuses, ou seja, um resgate das tradições e práticas religiosas do neopaganismo helênico, tentando assim, desde 1990, resgatar essas crenças, portanto, nos dias de hoje. Conclui-se academicamente que mito são narrativas sacras e tradicionais, verdadeiras ou falsas. E o sufixo logia, de origem grega logo, significa campo de estudo sobre um assunto em particular, como esclarece o professor português Carlos Ceia. A mitologia grega era o assunto principal transmitido às crianças da Grécia Antiga, com o objetivo de orientá-las aos fenômenos naturais, além de outros acontecimentos entre os homens. Na Grécia Antiga, cada fenômeno natural era atribuído a uma criatura ou deus diferente. Entretanto, alguns estudiosos do assunto afirmam que esta prática perdeu força à medida que foram criados mecanismos para calcular o tempo e também a datação, como o calendário. Os poetas atribuíam as relações e as características humanas aos deuses e às outras histórias lendárias, e assim serviram por um bom tempo como cultos ritualísticos na Grécia Antiga. As famílias aristocráticas da Grécia, assim como reis e profissionais, como os médicos, possuíam a tradição de se ligarem genealogicamente a antepassados, geralmente divinos, ou até mesmo heróicos. Aqueles que viram o vídeo Os Egípcios e Seus Mistérios sabem o que estou falando. O faraó, por exemplo, era considerado um deus, e assim que assumia o trono, ele era assim considerado. E isto veio para a Grécia também. Já os comerciantes cultuavam deuses como Hermes, sempre na tentativa de deixá-lo satisfeito e assim conseguir bons resultados em suas vendas. Os gregos antigos adotavam um deus particular, ou então um grupo deles, para a sua cidade, e os cidadãos construíam templos e os veneravam, além de serem habituados aos sacrifícios de animais e às orações. Essas cidades não possuíam qualquer organização religiosa, mas honravam os deuses em lugares determinados, como Apolo, exclusivamente na cidade de Delfos. A característica da religião eram os festivais, que eram realizados nas cidades-estados, ou então dedicavam a um deus particular. Para exemplificar, temos a Lupercalia, que era comemorada na Arcádia e dedicada a Pan. Era uma festa pastoral para purificar a cidade, promovendo sua saúde e fertilidade. Haviam também os jogos que eram realizados anualmente e em locais diferentes, e que culminavam com os Jogos Olímpicos da Antiguidade, que eram realizados de 4 em 4 anos, dedicados a Zeus. É o que hoje a gente vê, as famosas Olimpíadas. Zeus era considerado o pai dos deuses e exercia autoridade sobre os deuses olímpios. Era o deus dos céus, raios, relâmpagos e mantinha a ordem e a justiça na mitologia grega. Segundo os gregos, a característica da natureza estava ligada aos desígnios dos deuses. Outra curiosidade eram os adivinhos ou oráculos. Eles acreditavam nos sonhos e nas mensagens divinas contidas no voo dos pássaros. Atualmente, são os astrólogos que têm essa preocupação e inclui os famosos horóscopos. Nas cidades, os oráculos eram locais sagrados e usados pelos sacerdotes, que uma vez tomado por êxtase ou loucura divina, servia de intermédio
entre o diálogo de um fiel e seu Deus de adoração. No início, a recente filosofia vivia ao lado da tradicional mitologia. Para o povo grego, a sabedoria plena e completa pertencia aos deuses, mas os homens também poderiam desejá-la, amá-la e aí se tornariam filósofos. A filosofia vem do grego philo, que quer dizer amizade, amor fraterno, respeito. E sofia quer dizer sabedoria. Surgiu então a Escola de Atenas, onde se aprendia filosofia totalmente fora da teologia e da ciência. Os gregos, à época, entendiam que a mitologia era uma religião, lembrando que foram muito influenciados pela mitologia egípcia, que era também uma sociedade politeísta, com seus rituais e também sacrifícios bem específicos. Esclarecendo melhor, a mitologia grega se conheceu através dos textos sacros dos gregos. São o que chamamos de literatura da Grécia Antiga. A Teogonia, os Trabalhos e os Dias de Hesíodo, a Ilíada e a Odisseia de Homero, além das odes de Píndaro, estão entre as obras que são consideradas pelos gregos como obras sacras. Estes são os principais textos inspirados pelos deuses e que geralmente incluem uma invocação às musas, que eram as responsáveis em auxiliar o trabalho do poeta. É preciso que fique bem claro que o que lançou a luz na civilização egípcia foi a arqueologia, uma vez que toda a sua história estava escrita nas tumbas, nas paredes e nos sarcófagos. Na mitologia grega, muitos poetas e escritores registraram até em canções o dia a dia dos gregos. Por isso, foi possível entender a sua história. Esse parênteses é importante para esclarecer o porquê não seguirmos uma cronologia, como nos egípcios, uma vez que mais se usou a prosa, o verso e o canto para mostrar a riqueza dessa civilização. Os gregos faziam os cultos aos deuses do Olimpo em templos comuns ou altares. Cultuavam também heróis históricos. Neste caso, os cultos eram realizados em suas respectivas tumbas e dedicados a um deus ou a um herói. Os templos eram decorados com esculturas de deuses ou heróis, e o topo das colunas eram esculpidas em mármore, que era a pedra nobre, usadas também no alto da Acrópole. Os antigos teatros gregos também faziam parte dessa mitologia, pois eles eram construídos para uma determinada figura mitológica, deuses ou heróis, como, por exemplo, o teatro de Dionísio no santuário de Apolo, na cidade de Delfos. Como já foi dito, a religião era praticada através de festivais, e se acreditava que os deuses interferiam diretamente nos assuntos dos humanos. Por isso, era bem necessário que eles fossem acalmados por meios de sacrifícios. Esses rituais de sacrifício influenciaram muito na formação e na relação entre o homem e o divino. Curiosamente, um dos conceitos mais importantes quanto à moral para os gregos era o medo de cometer hubris, que era arrogância, o que nos leva a muitas coisas, desde o estupro à profanação de um cadáver. Como já foi dito, o que se percebe é que enquanto na mitologia egípcia ela está mais retratada em descobertas arqueológicas, a mitologia grega está mais retratada em obras literárias. E essas obras foram descobertas na famosa Biblioteca Mitológica, do escritor chamado Pseudo-Apolodoro. O verdadeiro Apolodoro viveu entre 180 e 120 a.C. e escreveu sobre muitos temas, e seus escritos poderiam ter formado
a base dessa obra. Porém, a biblioteca aborda eventos que ocorreram muito antes do tempo de sua morte. Daí o nome de Pseudo-Apolodoro. A mitologia grega é muito rica em detalhes e muito curiosa. O relato mais coerente é o que está na Teogonia de Hesíodo. Ele é visto como didático. Tudo se inicia com o caos, o vazio primitivo e escuro que precede a toda a existência. Deste caos surge Gaia, que é a terra, segundo os gregos, a mãe terra como elemento primordial, e outros seres divinos também primordiais, como Eros, deus do amor, e logo sugere a atração amorosa. Tártaro, que na sua relação com Gaia gerou as mais terríveis bestas da mitologia, entre elas o poderoso Tifão e o último, Érebo, que personifica as trevas, a escuridão, predominando sobre o vácuo. Gaia, sem participação masculina, deu à luz a Urano, que fertilizou Gaia, e da união de Gaia e Urano nasceram os titãs, 6 homens e 6 mulheres, as titânides, que vieram a ser Oceano, deus das águas correntes, do fluxo e refluxo e das todas as correntes de água doce do mundo. Ele era o filho primogênito. Céus, titã da inteligência e do conhecimento. Casou-se com sua irmã Febe e gerou Astéria, a deusa estelar, e Leto, a deusa do anoitecer. Crio, seu nome significa carneiro, e está intimamente ligado à constelação de Áries. Era o titã das constelações. Hiperião, o titã que se casou com Teia, sua irmã. Jápeto, deus titã do tempo de vida e da mortalidade. É o pai de Atlas, Prometeu, Epimeteu e Menoécio. Teia, tirânia da luminosidade, concedeu as pedras preciosas e as divindades siderais, como Hélios, deus do sol, e Selene, deus da lua. Casou-se com seu irmão Hiperião. Temis, Titânide, deusa guardiã dos juramentos dos homens e da lei. Era invocada durante os julgamentos perante os magistrados. Mnemosine é uma titânide que personificava a memória. Febe, a titânide que foi casada com Ceus. Tétis, a titânide que casada com seu irmão Oceano. Cronos, segundo Platão, era o filho mais novo de Oceano e Tétis, gerando Forces e Reia. Urano, embora tenha gerado essas divindades poderosíssimas, não permitiu que saíssem de dentro de Gaia, permanecendo eles obedientes ao pai. Cronos, o mais jovem, de pensamentos tortuosos e o mais terrível dos filhos, castrou seu pai com uma foice que foi produzida nas entranhas da mãe Gaia e lançou suas genitais ao mar, libertando assim todos os seus irmãos. Ocorre que Urano não procriou novamente, mas o esperma que caiu de seus genitais produziu a deusa Afrodite, que saiu da espuma da água, e ao mesmo tempo o sangue de suas feridas gerou as ninfas Melíades, que gostavam de guerrear, e as Eríneas, que puniam os mortais, além dos gigantes quando atingiu a terra. Cronos, então, tornou-se rei dos titãs, com sua irmã e esposa Reia, tendo os outros titãs como parte de sua corte. Depois da geração dos filhos, foram gerados os ciclopes, que eram gigantes com um só olho na testa e que trabalhavam como ferreiros, forjando os raios que eram usados por Zeus. Como vocês podem ver, os escritos contavam todos esses mitos e com eles a civilização grega
conviveu por muitos e muito tempo. Os poetas líricos como Píndaro e Simônides de Céus forneceram incidentes mitológicos individuais, além dos bucólicos como Teócrito. Já os dramaturgos trágicos foram Eurípides, esse que aí está, Sófocles, na sequência, e Ésquilo. Todos produziram seus enredos envolvendo a era heróica e a guerra de Troia. Lembrando as peças trágicas como Agamenon, que foi um dos mais distintos heróis gregos, irmão de Menelau, ligado à guerra de Troia. Édipo, filho de Agamenon, herói grego, como conta Sófocles, matou o pai, resolveu o enigma da esfinge em Tebas e casou-se com a própria mãe. Quando o fato lhe foi revelado, ele fura os olhos e fica cego pelo orgulho. Esta tragédia é muito explorada na psicanálise como o complexo de Édipo, quando o filho se apaixona pela própria mãe. Medeia, filha do rei Éetes, e por algum tempo esposa de Jasão. Porém, foi uma das personagens mais terríveis, dados aos seus sentimentos contraditórios e cruéis que acabaram influenciando as artes como um todo. Jasão foi herói da Tessália, filho de Esão. Viveu muito tempo escondido e foi criado pelo centauro Quiron, sendo que tudo isso foi levado para a tragédia grega. Cada personagem aqui comentado tem uma longa história de feitos históricos e situações inusitadas. Se for comentar cada um, se estenderia demais. Como disse, a mitologia grega é vasta e rica em detalhes. Os historiadores Heródoto e Diodoro Sículo e os geógrafos Pausânias e Estrabão viajaram ao redor do mundo grego e foram anotando essas histórias que ouviram, fornecendo mitos locais e apresentando diversas alternativas pouco conhecidas. Já Heródoto especulou as raízes históricas ou mitológicas no conflito da Grécia com o Oriente. Ele procurou conciliar as origens e a mistura das diferentes culturas. Existiram também outros poetas, gregos e romanos, que contavam em seus escritos as aventuras e desventuras dos gregos e foram considerados úteis para os estudos dos mitos gregos. A arqueologia é quem clareou o conhecimento sobre a mitologia grega, com Arthur Evans, no século XX, e o arqueólogo amador alemão Heinrich Schliemann, no século XIX. Eles ajudaram a esclarecer muitas dúvidas. Curiosamente, Heinrich Schliemann ouvia muitas histórias de seu pai sobre a Grécia, e além de ser um defensor das obras de Homero, em 1870 ele se aprofundou no trabalho na intenção de confirmar se seu pai estava realmente falando a verdade. Para sua surpresa, ele encontrou na época, juntamente com sua esposa, 2 diademas de ouro, 4.066 plaquetas, 16 estatuetas, 24 colares de ouro, anéis, agulhas, pérolas, num total de aproximadamente 8.700 itens, confirmando assim a certeza de que a mítica cidade de Troia teria existido naquele local há milênios. Desenhos geométricos em cerâmicas datadas do século VIII a.C. retratam a guerra de Troia e as aventuras de Hércules, e é chamado de Ciclo de Troia. O interessante é que tudo foi retratado também em vasos, que eram todos pintados de preto, e as figuras pintadas sobre o barro, e isso lhes dava um tom avermelhado, daí o nome cerâmica vermelha. Das 12 aventuras de Hércules, somente uma delas é apresentada e comentada na literatura. É a aventura de Cérbero. Cérbero
era um monstro de 3 cabeças que guardava a entrada do mundo inferior, o reino subterrâneo dos mortos. Deixava as almas entrarem, mas jamais saírem, e despedaçava todo aquele mortal que porventura se aventurasse. É impossível se montar um cronograma a respeito da mitologia grega, mas concordamos que a história mitológica do mundo se divide em 3 ou 4 períodos. O mito da origem ou era dos deuses, que é a teogonia, nascimento dos deuses, os mitos sobre a origem do planeta, dos deuses e da raça humana. A era em que os homens e os deuses se mesclam livremente, são as histórias com as primeiras interações entre deuses, semideuses e mortais. A era dos heróis, onde a atividade divina ficou mais limitada. E, por fim, a Guerra de Troia e suas consequências, que alguns historiadores tratam como um 4º período. Voltando um pouco, falemos de Cronos, o filho mais novo de Urano, e que acabou se tornando tão pior quanto o pai. Casou-se com sua irmã Reia e procriou os primeiros deuses olímpicos. Dentre esses deuses temos Héstia, deusa virgem do lar, lareira, arquitetura, vida doméstica, família e Estado. Deméter, deusa da colheita, da agricultura e das estações do ano. Hera, deusa das bodas, da maternidade e das esposas, patrona da fidelidade conjugal. Hades, deus do mundo inferior e dos mortos. Poseidon, deus supremo do mar. Zeus, deus dos raios, relâmpagos e dos céus. Agora acompanhe. Assim que nasceram, Cronos os devorou, com medo de que um dia perder o trono. Zeus, seu filho mais novo, escapou com a ajuda de sua mãe. Ela enrolara uma pedra e a entregou a Cronos, que a engoliu pensando que fosse Zeus. Mais tarde, Zeus resolve travar uma luta com seu pai com a ajuda dos Ciclopes, que havia libertado. Ele vence, aprisiona Cronos e os outros titãs na prisão de Tártaro e obriga seu pai a vomitar os seus irmãos. Forma-se assim o novo panteão dos deuses e deusas, mas esses não foram os únicos deuses que os gregos adoraram. Existia uma variedade de outras divindades. Pan, deus bode da natureza e das florestas. Ninfas, essas que aí estão, e náiades, que moravam nas nascentes. Dríades, que eram os espíritos das árvores. Nereidas, que habitavam o mar. Sátiros, eram deuses de rios, meio homem, meio bode, e outras divindades que residiam em florestas, bosques e mares. Além dessas criaturas, como já falamos, existiam as eríneas ou fúrias, que habitavam o submundo, cuja função era perseguir os culpados de homicídio, má conduta na família, heresia ou perjúrio. Vamos agora falar um pouco de Hércules. Há várias teorias sobre a sua existência. Hércules teria acompanhado Jasão, juntamente com os argonautas, para recuperar o velo de ouro, que era a lã de ouro do carneiro alado. Essa narração é de Píndaro, Apolônio e Apolodoro, no século III a.C. Hércules teria sido um homem verdadeiro, senhor de vassalos, na cidade de Argos. Hércules teria sido uma alegoria da passagem do Sol pelas 12 constelações do zodíaco. E uma última teoria defende que Hércules nada mais era do que uma adaptação regional de mitos heróicos já estabelecidos anteriormente. Diz a tradição
que Hércules era filho de Zeus, com a mortal Alquimeia, neta de Perseu, que era um semideus. Suas fantásticas façanhas deram origem às lendas populares. Há muitos trabalhos escritos na época sobre Hércules, que permanecem até hoje sendo estudados pelos historiadores. Hércules morreu como qualquer outro humano, embora, segundo Píndaro, ele teria subido ao Olimpo e teria se tornado um deus. Nessa primeira geração de heróis, nós temos também Perseu, semideus, fundador da cidade-estado de Micenas. Teseu, herói ateniense cujo nome significa homem forte por excelência. Foi o herói que enfrentou o Minotauro, homem com cabeça de touro. Deucalião, casado com Pirra, filho de Prometeu, e Climene, salvou-se do dilúvio quando Zeus resolveu acabar com a Idade do Bronze, construindo assim uma barca onde encheu de provisões e se salvara. Belerofonte, herói de Corinto, filho de Poseidon, dono do cavalo Pégaso, encontrado junto à fonte Pirene. Pégaso era um cavalo alado, símbolo da imortalidade. Ele teria nascido do sangue da Medusa quando foi decapitada por Perseu. Esses heróis trabalharam sozinhos, sem ajuda de ninguém, e é atribuído a eles o encontro com os monstros Quimera e Medusa. Foi Hesíodo que escreveu o Trabalho e os Dias e estabeleceu as eras do ouro, prata, bronze e ferro, e na tentativa de estabelecer uma cronologia, sendo a Era Dourada referente a Cronos e as demais criações de Zeus. Os deuses gregos, embora poderosos e dignos de homenagem, eram essencialmente humanos, praticando violência, possuindo ciúme, cólera, ódio e inveja, ou seja, todas as fraquezas humanas. Walter Burkert afirma que os deuses gregos eram pessoas, não abstrações, ideias ou conceitos independentes de suas formas humanas e fraquezas. Tinham habilidades fantásticas, como imunidade às doenças, feridas e ao tempo, e tinham a capacidade de se tornar invisíveis, viajar longas distâncias instantaneamente e falar através de seres humanos, sem que estes soubessem. Os gregos consideravam a imortalidade, que lhes era assegurada pela alimentação constante de ambrosia, também chamado de manjar dos deuses. E se algum humano comesse, morreria. E o néctar, essa flor que aí está, característica dos deuses. A maioria dos deuses foram associados a aspectos específicos, como, por exemplo, Afrodite, deusa do amor e da beleza. Ares, deus da guerra. Hades, deus da morte e do inferno. Atena, deusa da sabedoria e da coragem. Apolo, deus do sol. Dionísio, deus da festa e do vinho. Além de outros como Héstia e Hélio, todos de personalidades complexas e com mais de uma função. Como já foi dito, os templos eram dedicados aos deuses ou deusas, porém de forma limitada. Algumas cidades cultuavam deuses menos conhecidos, outras honravam deuses mais conhecidos. E durante a era heróica havia o culto dos heróis, que seriam os semideuses, complementando assim a dos deuses, e assim se fundiam no imaginário grego. Logo no início, os deuses misturavam-se com os humanos, de onde surgiram várias histórias, como, por exemplo, contos de amor, onde muitas vezes ocorrem casos de incesto, sedução ou violação de uma mulher por um deus. São pouquíssimos casos de uma deusa viver com um humano,
como no caso de Afrodite, que foi amante de Anquises, príncipe troiano, e gerou Enéas, que conduziu os sobreviventes de Troia depois da guerra. Contos de castigo são aqueles que envolvem uma apropriação ou invenção de algum artefato importante, como, por exemplo, Prometeu, que roubou o fogo dos deuses, Licaão, que inventou o sacrifício, Tântalo, que roubou o néctar da mesa de Zeus e assim revelou aos seus súditos o segredo dos deuses. Deméter, porque ensinou a agricultura e os mistérios de Eleusis. Tudo isso está registrado num papiro encontrado, um papiro anônimo, inclusive, encontrado no século III a.C. Nós vamos agora comentar alguns pontos da Guerra de Troia, incluindo causas e consequências. Foi uma luta travada entre gregos e troianos, e não foi comentada por Homero, mas foi retratada por Virgílio em sua obra Eneida. O ponto culminante da mitologia grega foi a Guerra de Troia, e despertou muito interesse por conta de um herói troiano, Enéas, cuja jornada a Troia levou à fundação da cidade que um dia se converteria em Roma, conforme conta Virgílio na sua obra Eneida. Tudo começou com o julgamento de Paris, pelo rapto de Helena, mulher de Menelau, rei de Esparta. Para resgatar Helena, os espartanos organizaram uma grande expedição a mando do irmão de Menelau, Agamenon, rei de Argos. Porém, os troianos não quiseram libertá-la. A Ilíada se desenrola no 10º ano da guerra e menciona o combate entre Agamenon e Aquiles, que era o melhor guerreiro espartano. Como consequência, morre Pátroco, amigo de Aquiles, e Heitor, filho de Príamo, rei de Troia. Surgem então dois aliados dos troianos, que foram Pentesileia, uma rainha amazona, e Mimnon, que levou um exército para ajudar Príamo no combate. Aquiles matou os dois, até que Paris atingiu seu calcanhar mortalmente como uma flecha. Como vocês podem ver, há uma flecha no calcanhar de Aquiles. E isso lembra a expressão calcanhar de Aquiles. Antes de tomar Troia, os espartanos roubaram da cidadela a imagem de Palas Atenas. E, por fim, com a ajuda de Atena, foi construído o cavalo de Troia. O cavalo foi deixado às portas da cidadela, enquanto Sinon se deixava prender, e assim convenceria os gregos troianos a levarem o gigantesco cavalo para dentro das muralhas de Troia. Justifica-se outra expressão muito conhecida, presente de grego. Alguns queriam manter o cavalo, e outros queriam jogá-lo de despenhadeiro abaixo, mas o mantiveram dentro da cidadela. Durante os festejos que a guerra teria terminado, as tropas que estavam dentro do corpo oco do cavalo saíram do cavalo e abriram as portas da cidade para os espartanos que haviam retornado para o assalto. Nós sabemos que Troia estaria localizada onde hoje é a Turquia. E eu trago uma notícia quentíssima para vocês, de que arqueólogos acreditam ter encontrado evidências do cavalo de Troia na Turquia. O presente deixado pelos gregos aos troianos ainda é um mistério para os pesquisadores. Foram descobertos fragmentos de uma estrutura de madeira que pode ter feito parte do cavalo de Troia. As escavações chegam a 15 metros de profundidade e acontecem nas colinas de Rizalik, atual território da Turquia. Segundo o site Greek Reporter, foram feitos vários testes e os cientistas encontraram vestígios que indicam que a estrutura corresponde ao período da Guerra de Troia
e também aos registros da época. Além das ruínas da cidade de Troia, que estão no local, os professores da Universidade de Boston, Christian Morris e Chris Wilson, relataram que a descoberta tem um alto nível de confiança para assegurar que o fragmento seja parte do cavalo de Troia. Os testes de datação por carbono e outras análises sugeriram que as peças de madeira e outros artefatos datam do século XII e XI a.C. Explica o professor Morris. Diz ele, isso coincide com as datas citadas para a Guerra de Troia por muitos historiadores antigos, como por exemplo Erastótenes ou o próprio Proclo. A montagem da obra também coincide com a descrição feita por muitas fontes. Eu não quero parecer muito confiante, mas tenho quase certeza de que encontramos a coisa real. A estrutura não foi citada na Ilíada de Homero, que tem sido a referência por narrar a guerra entre espartanos e troianos, enquanto que na Eneida de Virgílio, o artifício teria sido utilizado pelos gregos para atacar a cidade de Troia, e ela teria sido incendiada no ato. Fica a dúvida. Assim, chegamos ao final deste trabalho, compartilhando conhecimento e curiosidades sobre a mitologia grega. Existem muitos outros fatos e alegorias que não foram mencionadas, mas com certeza o faremos em outros vídeos assim que houver oportunidade. Eu encerro na esperança de que tenham gostado e curtido este assunto. Seu comentário ou crítica me orientem em saber o que fazer nos próximos vídeos. Por isso, não esqueça de comentar, dar sua opinião. E no próximo vídeo, vamos explorar a Babilônia. Assim, espero vocês. Até com a civilização babilônica.